Olá, pessoal. Nós temos agora uma conversa bônus para o nosso curso de Educação do Lazer por meio de práticas corporais de Ventura. Eu estou aqui com o professor Dmitry Wu Pereira, que é um colega e é um cara que, sem dúvida, influenciou muita gente, né? Eu me baseio muito nele aí para estar pensando a questão das atividades de Ventura na escola. E eu já começo, então, saudando o professor Dmitry, agradecendo por ceder essa conversa aqui. Dmitry, nós estamos em 2020, 10 anos atrás, quando a maioria das pessoas pensava um livro chamado Pedagogia da Aventura. Um pouquinho aí sobre esses 10 anos, né, dos impactos desse livro fantástico que foi pioneiro na educação física brasileira. Primeiro, quero agradecer, Juliana, a possibilidade da gente estar podendo conversar. É super bacana estar aí com vocês, né, e poder contar um pouquinho dessas experiências. Primeiro, o livro Pedagogia da Aventura, ele surge no momento que eu estava fazendo meu mestrado, concluindo meu mestrado em Educação Física, falando de aventura no meu mestrado em Educação Física, e eu tive a oportunidade de dar aula para um dos meus grandes amigos, que é o Igor Armbrust. O Igor já tinha acabado de se formar e ele estava também trabalhando junto comigo com a aventura em uma das escolas que eu tinha começado. E a gente estava muito junto, escalando junto, e estudando. E aí eu falei, pô, Igor, vamos escrever um livro sobre isso? Ele falou, vamos, porque a gente percebeu que não tinha nada mesmo. A gente não tinha onde pesquisar sobre isso, estudar sobre isso especificamente em nenhum livro. E aí a gente começou, a gente tinha escrito já um pequeno artigo um tempo antes, né, que é da classificação dos esportes radicais, aventura e ação, em 2008, mas aí o livro era uma coisa para a gente colocar propostas pedagógicas, mesmo que era o que a gente mais gostava de fazer. O que a gente mais fazia era isso, então vamos colocar um pouco dessa experiência no papel. E aí, juntos, a gente teve a ideia de explicar um pouquinho o que a gente entendia por esportes radicais de aventura e ação, que hoje nem uso mais essa palavra, esse termo. Eu acredito naquilo que eu escrevi, mas eu já nem uso mais o termo. Eu tenho usado apenas aventura, e depois a gente conversa sobre isso. E aí, a gente começou a colocar propostas educacionais que a gente sentia como viáveis, e que a gente já tinha feito na prática, e que a gente sentia como viáveis para levar para outros professores, porque a gente percebeu que tinha uma lacuna na educação física, né? De falta, né, de conhecimento sobre esse tipo de experiência educacional. Então, esse foi o objetivo do livro, especificamente, né? Oh, legal. Mas, ô Dmitry, um livro não sai do nada, né? Eu suspeito que você também foi o pioneiro aí em ensinar atividade de aventura no ensino fundamental. Quando foi isso? Com que conteúdo começou? Quais foram as primeiras dificuldades? Bom, foi o ano de 1994, num colégio particular, privado aqui de São Paulo. O nome do colégio é Colégio Magno. Eu gosto de citar o colégio porque é um colégio pioneiro em várias questões da educação física. Ele tem um monte de atividades esportivas e físicas para as crianças. É uma escola que o proprietário sempre investiu muito em educação física e esporte. E aí, por acaso, ele tinha um ex-aluno que é escalador. Esse aluno instigou esse diretor dessa escola a levar uma proposta diferente para a escola dele, que era a prática da escalada. Só que esse aluno se formou, hoje ele é um geólogo, né, trabalha fora do Brasil, e eu, junto com outro amigo, Marco Aurélio Reis, que foi a pessoa que me ensinou a escalar e mergulhar, fomos convidados para ir lá desenvolver uma proposta nessa escola. Então, no ano de 94, a gente montou a parede de escalada e eu comecei a dar aulas de escalada e de mergulho para dentro da escola, como atividade, primeiro, somente extracurricular. E aí, em 94, eu comecei a adquirir uma experiência que eu mesmo não tinha, porque eu tinha trabalhado em escola, mas não com aventura. A aventura, para mim, era uma novidade profissional também.
Tinha feito alguns eventos, comecei a dar uns pequenos cursos, mas atuar na escola era uma novidade para mim. E o que eu percebi, primeiro era muito recente aquilo para mim mesmo, eu tinha muita dúvida do que eu tinha que fazer. Eu não sabia exatamente qual era o caminho, qual era a metodologia. O que eu sabia é que na educação física tinha algumas coisas que eu tinha aprendido que me valiam muito. Primeiro, o brincar, né? A ludicidade da aula tinha que estar presente, ela tinha que ser uma aula divertida para as crianças, senão eles não iam gostar. Não era porque era aventura que todo mundo ia amar. Então, eu fui sempre trazendo jogos e brincadeiras próprios da educação física para dentro do ambiente escolar, né, da aventura. E aí, isso foi ficando cada vez mais motivante para os garotos. E com isso, eu ia trazendo os elementos próprios da escalada, primeiro, do mergulho, para essa garotada, que era um conhecimento extremamente novo. Depois foram surgindo outras práticas, a gente foi trazendo skate, slackline, parkour, mais um monte de orientação com bússola, acampamento, e fomos crescendo nesse campo. Foi ali que eu fui ganhando experiência e entendendo como é que a gente poderia depois chegar até o livro, né? Aquilo ali foi o nosso alicerce. No ano 2000, uma outra escola de São Paulo nos chamou também, que é a Escola da Vila, que tem uma formação pedagógica muito bacana, no sentido construtivista, e isso nos deu mais possibilidade de continuar crescendo. Então, acho que foram os primeiros passos que a gente deu. E aí, o Igor tinha uma experiência muito bacana, que veio a contribuir no livro também. Ele trabalhava no Instituto Esporte e Educação, com uma pedagogia do jogo, uma pedagogia muito bacana. E ele fala, Dmitry, vamos propor o livro Pedagogia só com jogos, não com exercícios. Eu falei, vamos. E aí a gente tinha que criar jogos. E a gente sempre gostou muito de criar. Aí cria um jogo para isso, um jogo para aquilo, um jogo para aquilo. Coisas que a gente fazia, mas como é que a gente põe aquilo no papel, a gente foi adaptando. Né? E é isso que a gente... eu acho que é essa a trajetória nossa. Né? Hoje isso está bem mais amplo, um monte de gente fazendo isso nas escolas. A gente fica bem feliz. Não, beleza. Eu quero agora entrar num segundo bloco que... você tem se preocupado muito e tem uma responsabilidade, porque você é uma das principais referências, talvez, né, a maior de todas, não só o primeiro como o melhor, né, mas eu percebi uma responsabilidade tua de responder à demanda da nova base curricular como nacional, né? E aí você tem um segundo livro, podia mostrar um pouquinho aí para a gente aí? Muito bom. E, inclusive, para quem está nos vendo, o professor Dmitry tem feito uma coisa bem legal, que é um curso particular com ele, que você, né, recebe o livro e faz um curso intensivo com o professor. Eu recomendo, né? É uma possibilidade aí de um desenvolvimento bem acelerado. Dmitry, fala um pouquinho para mim sobre o conteúdo desse livro. Então, além do livro Pedagogia da Aventura, eu vim escrevendo outros livros, mais ou menos com o mesmo propósito. E uma coisa interessante de comum em todos eles, que são o Atividades de Aventura em Busca do Conhecimento, o Novas Experiências na Aventura, e esse último que eu acabei de mostrar, que é o Pedagogia da Aventura na Escola, é que eles foram escritos com meus ex-alunos. Então, o Atividades de Aventura e o Novas Experiências com os alunos do curso de pós-graduação em aventura da FMU aqui de São Paulo. É um curso que eu ministro, que eu sou um dos professores do curso, e eu pegava alguns melhores trabalhos de conclusão e convidava os alunos para reescrever no formato de capítulo de livro. E por quê? Porque eu percebia que muita gente com muita experiência boa, rica, na área de aventura, que isso precisava ser registrado. É claro que o TCC, para eles, a monografia era importante, mas só que ninguém mais lê, né, a monografia. Fica lá na biblioteca da universidade. E aí eu falei, não, vamos publicar uns livros, e eu escrevi esses 2 livros primeiros com ele. E aí isso me deu a ideia de trazer esse Pedagogia da Aventura na escola, no qual eu fui buscar apenas professores que tinham obras, né, propostas educacionais mesmo, no momento que a BNCC estava propondo a aventura para a escola, e eu falei, puxa, tem um monte de gente com experiência legal, e eu preciso trazer essas pessoas à tona. E aí convidei alguns não conseguiram escrever, mas
vários conseguiram, são 13 capítulos, né? Eu tenho alguns capítulos meus, mas um monte de gente bacana, com coisa muito legal, com informação relevante sobre a prática de aventura que a BNCC está propondo e te dando ideias. De, olha, na minha escola eu fiz dessa forma, aqui no meu trabalho eu fiz desse jeito, olha, dá para ser feito assim, ou assado. A minha dificuldade era essa, a minha solução foi essa. Então, são professores trazendo ideias de como inserir essas propostas que a BNCC está trazendo para a gente, né? Então, eu acho que o livro ele acaba contribuindo demais com a discussão atual. Esse foi o objetivo. E aí, o que acontece? Nessa pandemia, a gente, todo mundo, uma grande parte das pessoas em casa, né, de estudantes sem poder ir às universidades, eu falei, cara, eu estou em casa também, com mais tempo livre do que eu tinha antes. Apesar de dar aulas online também, mas... e eu falei, eu vou propor curso online para que as pessoas possam continuar estudando e quando retomarem as escolas, elas seja esse ano ou no próximo, não importa, elas estejam mais preparadas para isso. Acho que é um momento de preparação mesmo. Né? Inclusive, estou com uma pesquisa, retomei comigo agora uma pesquisa para a gente estudar aí professores de educação física e a gente perguntar para eles, olha, bom, professor, você trabalha em escola pública ou privada? E como é que é a base nacional para você? E aí a gente está com uns resultados bem interessantes aqui para, no futuro, poder discutir também sobre isso. Beleza, Dimitri. Dimitri, eu quero encerrar, então, a nossa conversa te apertando um pouquinho, porque é o seguinte, todo mundo quer saber, além, claro, das técnicas de como ensinar, como fazer com segurança, né? Como possibilitar as microaventuras, jogos de vertigem, como a iniciação lúdica, mas eles querem saber muito em relação às habilidades, né? O que você tem a dizer para o professor que tem que planejar e fazer uma relação entre as práticas corporais de aventura e as habilidades que são previstas lá na BNCC? Bom, primeiro... Eu vejo que as habilidades propostas na BNCC, elas são super tímidas, né? Porque a BNCC está muito preocupada, quem propôs ela, com as questões de segurança da escola, né? Das crianças se machucarem, do despreparo. Na verdade, ela escancara o despreparo do professor a trabalhar com isso. E tudo bem, é verdadeiro isso, né? É tímida, mas quais são os indicativos que eu encontro ali dentro para poder pensar como trabalhar com aventura na escola, pensando nessas habilidades? Primeiro, eles trazem a ideia de que é preciso fruir, né? É preciso divertir. A criança precisa estar se divertindo com a prática. Né? Então, em algum momento, se eu vou fazer uma atividade de skate, por exemplo, a atividade tem que ser, primeiro, divertida, gostosa para a criança. Ela tem que estar curtindo aquele momento dela do skate. Então, se for preciso, eu vou começar a fazer a prática de skate sentado, porque pelo menos o nível de segurança é maior e a criança brinca, a criança se diverte. E talvez você não precise nem ficar de pé no skate, e fazer uma aula inteira sentado, ajoelhado, próximo do chão. Né? Se eu vou fazer o parkour, então, parkour é uma coisa, do ponto de vista físico, extremamente exigente. Tem uma força enorme. Ele pode lesionar joelho, tornozelo, porque tem muito impacto. Então, assim, começa a brincar de parkour no chão. Eu tenho postado alguns pequenos vídeos na internet agora nessa pandemia para crianças brincarem em casa, né? Inclusive, encaminho isso para a minha prefeitura de Jundiaí, que eu sou agora professor da prefeitura de Jundiaí também, né? Para que eles possam brincar. E aí, como é que eu vou brincar de parkour em casa? Eu fico imaginando, as crianças lá, o professor falou para a gente brincar de parkour. Eles vão subir nos móveis, vão pular, vão chutar a parede. A mãe vai matar. Aí eu pensei, o que dá para fazer? Vamos brincar no chão, né? Vamos brincar em 4 apoios, 3 apoios, pequenos saltos, corridas no chão. Porque o parkour, segundo, inclusive, o Dash, que se diz o pioneiro do parkour no Brasil, que é um rapaz que eu conheci em São Paulo e publiquei um artigo recente, esse rapaz vai falar assim, Dimitri, eu treino, 90% do que eu faço é coisa baixa, só 10% eu vou um pouco mais alto, eu vou me arriscar mesmo, porque eu treino baixo para saber muito bem como fazer. E é isso que eu estou tentando dizer para os professores. Olha, professor, faz a criança se divertir com brincadeiras baixas. Quando ela tiver força, habilidades e conseguir
as técnicas específicas, ela pode ir evoluindo. E é assim que ele propõe o parkour dele, esse rapaz, e é como eu entendo também que tem que ser, né? O que é o que a gente tem que levar para a escola. Porque às vezes o professor fica com uma ideia de que, puxa, esportes radicais, eu vou fazer um negócio super perigoso na minha escola. Não vai dar, meu. Não é a realidade do praticante, profissional. Não é isso que a gente traz para a escola. Né? Então, quando olhar para as habilidades, olhar no sentido da ludicidade, da possibilidade do brincar que a criança tem com essas pequenas atividades de aventura. E aos poucos, é claro que você vai trazendo elementos técnicos, né, e eles vão surgindo. Eu vou dizer que no meu trabalho nas escolas, desde o início, o elemento técnico era a última coisa que eu me preocupava. Porque o brincar, ele trazia pequenas possibilidades de aprendizagem dos movimentos técnicos, sem que eu tivesse que ficar lá. Vamos repetir 10 vezes agora o movimento do salto para o parkour. Não precisava fazer isso. Era brincadeira que dali surgia, né, a habilidade específica. E é mais ou menos isso que a gente está entendendo que é possível fazer. E isso, o brincar, já faz parte da formação em educação física. Só é preciso que o professor vá reconhecer um pouco cada uma das diferentes modalidades. E isso a base não traz. Né? A base, ela foge da ideia de que existem algumas modalidades esportivas que permeiam a aventura. Então, ela não traz o que deve ser trabalhado. Ela, no máximo, diz, vamos trabalhar no 6º e 7º ano com práticas urbanas. E no 8º e 9º com práticas de natureza. A dificuldade do professor é, o slackline é uma prática urbana ou de natureza? Ela é ambas. Ela pode ser qualquer uma das duas, né? Isso independe, professor. Não se preocupe com isso, professor. Né? E quando a base coloca isso, fique à vontade para você trabalhar o slackline no 6º, 7º, 8º ou 9º ano. Isso é indiferente. Talvez tenha sido uma delimitação do ponto de vista didático, para que os alunos de 8º e 9º, que são um pouco mais velhos, possam fazer atividades externas, como trilhas, escaladas, surf, sei lá. Imagino isso. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento, do reconhecimento dessas culturas que fazem parte da aventura, que são o skate, o surf, a escalada, as trilhas, a bicicleta, esse conhecimento conceitual, ele deve estar ficando mais próximo do teu aluno, porque eles desconhecem, na grande maioria vai desconhecer o que é o parkour, o que é isso, o que é aquilo. Tem diversas formas de você trazer isso, cada professor com a sua estratégia. Fico só triste de saber que tem muitos que vão só passar um vídeo, fazer uma pesquisa, e tá bom, não ficar por aqui, que aqui ninguém se machuca. Mas é fundamental que o aluno reconheça essas diversas culturas que permeiam a aventura. Né? E isso a base não nos traz ali, mas que isso seria importante que o professor fosse atrás. E a formação em educação física é carente disso, a gente sabe. Mas estamos aí para cada dia poder diminuir essa lacuna. Né? Não sei se eu respondi. Maravilha. Dimitri, agora para encerrar, se alguém chegasse para você e dissesse assim, me dá só um motivo para ter prática corporal de aventura na escola, o que você diria? Eu diria que a pandemia é uma boa resposta. A gente vive num momento de incerteza muito grande. E lidar com as incertezas é algo que os praticantes de aventura fazem todo momento nas suas práticas. Eles lidam com a imprevisibilidade e com o incerto. Então, eu gosto muito na aventura da possibilidade de me pôr à prova nos desafios da incerteza de cada modalidade dessas aí. Ou seja, você vai andar de skate, você não sabe se você consegue ou não. Você acredita no seu potencial e você trabalha o seu potencial para que você possa ser, no desafio, superior. Né? Vencer o medo e tudo mais. A gente está precisando lidar com o medo e a aventura trabalha demais isso. Acho que isso é um bom motivo para se trabalhar a aventura na educação. Exatamente. E agora, com a pandemia do Covid, eu acho que a gente tem grandes lições para entender que a gente vive em uma sociedade em que os riscos estão sempre aí, a gente tem que calcular os riscos para saber enfrentá-los, né? Fundamental
nesse período agora em que a gente tem, de um lado, o irracionalismo e, do outro lado, a ciência, né? E o esportista de aventura, ele vai para o lado da ciência, né? Ele não é suicida. Eu espero. É isso aí, é verdade. Dimitri, muito obrigado. Né? Fica aí a sua saudação para os participantes do nosso curso. Um abraço para todos, viu, galera? Vamos em frente aí na educação física, na educação. Um abraço, Juliano.